Vamos dar aqui continuidade. Agora na aula 5 vamos ver o cálculo de expressões. Deixa eu abrir aqui já no outro, porque daí a gente já altera o que for necessário. Deixa eu só ver se está gravando aqui certinho. Tá. Então, aqui, né, cálculo de expressões. A gente sempre vai ter uma ordem de prioridade, né? A gente sempre vai fazer as operações primeiro que estão dentro do parênteses, depois no colchetes e por último nas chaves. Só que seguindo essa ordem de prioridade, tem essa observação aqui, ó. Seguindo os parâmetros ao lado, né, essa ordem de prioridade, efetuam-se primeiramente as multiplicações e divisões e depois as somas e subtrações. Então, dentro do parênteses, a gente faz primeiro multiplicação e divisão para depois fazer soma e subtração. Isso aqui também é válido para os colchetes e chaves, né? Então a gente tem aqui alguns exemplos, mas antes disso eu vou colocar uma letra D aqui só para ver uns exemplos clássicos aí que geram muita confusão. Letra D, eu vou colocar assim, ó. 1 mais 2 vezes 3. Esse daqui muita gente às vezes acaba errando de bobeira aí, por causa que não seguiu esse padrão aqui. Não tem ainda parênteses e tal, mas só para a gente observar. Então como que a gente faz? Se não tem parênteses, a gente vai seguir primeiro multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Então a gente pode observar aqui que a gente vai fazer primeiro o 2 vezes 3, depois soma com 1. Então vai ficar como? Vai ficar 1, né, mais, né, 2 vezes 3 dá 6. Daí o resultado vai dar 7. Acontece que isso daqui é diferente disso daqui. Eu vou colocar uma letra E. Vou colocar 1 mais 2 vezes 3. Isso daqui é diferente da letra E. Porque nesse aqui a gente está fazendo a distributiva, né? A gente vai precisar... O 3 vai multiplicar o 1 e o 3 vai multiplicar o 2. Né? Ou podemos pensar que a gente tem o parênteses. A gente faz o primeiro que está dentro do parênteses. Então pega aqui 1 mais 2 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. E aqui, se fosse fazer a distributiva, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Se aqui deu 3, aqui deu 6. 3 com mais 6 dá 9 também. Então vamos fazer o que está... Pode fazer tanto a distributiva ou fazer a soma direto. Eu vou fazer a soma direto nesse caso. Então fazendo a soma direta aqui. Por que o outro a gente não pôde fazer isso? Porque o 3 está multiplicando 2. E aqui, né, tá entre parênteses. Daí sim a gente soma primeiro. Então a gente faz primeiro o que está entre parênteses. Então aqui vai dar 3. Daí 3 vezes 3 vai dar 9. Então dá isso daqui. Eu vou colocar ou, né? Ou da mesma coisa. 1 mais 2 vezes 3. Fazer aqui a distributiva. 1 vezes 3 dá 3. E aqui mais 2 vezes 3 dá 6. Também dá 9. Mesma coisa. Então, isso é diferente, né? Esse D é diferente do E. Então, olha só como um parênteses faz toda a diferença. Se a gente não se atentar a isso, que daí a pessoa vem e faz assim, ó. Ela vem falar, eu vou fazer a distributiva. Errou. Porque não tem parênteses. Como não tem parênteses, o 3 está multiplicando somente o 2 e não o 1. Beleza? Então esse aqui é o exemplo aí que é clássico aí que sempre dá problema, né? Beleza. Vamos ver aqui. Vamos fazer então essa letra A. Ele pede para calcular as expressões. Então primeiro a gente vai fazer o que está entre parênteses. Então nesse caso aqui, ó, 5 menos 3 vai dar 2. Então vamos colocar ali. 35. 35 menos. Vou abrir os colchetes. Daí 4. Então o resultado ali, né? 5 menos 3. Vou colocar em outra cor aqui. 5 menos 3 dá 2, né? 2 positivo. Então é mais 2. Mais 2.
e fecha aqui. Agora, 4 com mais 2 dá quanto? Dá 6, né? Então fica 35. Tem um menos aqui. Esse menos significa que você vai trocar o sinal do resultado que der aqui. Se aqui deu mais 6, aqui fica menos 6, por causa desse menos. Se aqui desse menos 6, aqui ficaria, por causa do menos, ficaria mais 6 daí. Inverte sempre o sinal. Então, nesse caso aqui, vai ficar, dava mais 6, né? Vamos colocar assim, ó. Trinta e cinco, né? Menos 6. Então, vai dar 29. Beleza? Se a gente pegar aqui na calculadora, tem aquela calculadora HP. Calculadora Cássio. HP não, Cássio FX82ES. Então a gente só tem parênteses, né? Não tem como colocar esses outros aí. Vamos pegar aqui. Primeiro eu vou vir em Shift, Setup e eu vou colocar a opção 2, Line IO, para ficar número decimal. Então eu vou colocar ali, ó, é 35 menos. Daí no lugar daquele colchete eu vou colocar um parênteses. Então 4 mais, né? Daí eu abro outro parênteses, 5 menos 3, fecho parênteses. E vou fechar o outro parênteses ali, que seria o colchete. 29. Então, certinho aqui. Dá pra gente ir montando. Agora vamos olhar esse segundo. Esse segundo, o que a gente vai fazer primeiro? Né? Tá um pouco aqui apertado, né? Deixa eu... Acho que é melhor eu colocar mais para baixo. Aliás, acho que eu vou colocar aqui, ó. Então, letra B. Então tá assim, 54 menos 3 vezes, abre colchetes, colchetes, daí abre parênteses, 7 mais 6 dividido por 2, 6 dividido por 2, menos, abre parênteses, 4 vezes 3, menos 5, fecha parênteses, fecha colchetes. Fecha colchetes. Ele quer saber quanto que vai dar aqui. Então, primeiro a gente faz parênteses, né? E dentro do parênteses, multiplicação e divisão. Então, vamos olhar aqui, ó. 6 dividido por 2 dá 3. E 4 vezes 3 dá 12. Então, vamos já fazer aqui. 54 menos 3 vezes colchetes, parênteses. Então, aqui a gente tem o 7 daqui com o 3 aqui. 7 mais 3. 7 mais 3, né? Vai dar 10. Eu vou montar aqui. Menos, abro parênteses, aqui vai dar 12. 12 menos 5. Fecha parênteses, fecha colchetes. 54 menos 3 vezes... Esse menos 3, né? Tá multiplicando todo o colchetes ali. 7 com mais 3, 10. Posso colocar dentro do parênteses ou fora? Tanto faz. Aqui vai dar quanto? Vai dar 12 menos 5, 7. Como tem um menos aqui, então vai ficar menos 7. 54 menos 3 vezes, tendo colchetes, 10 menos 7 dá 3. 54 menos... Aqui, né? Então a gente pode ver, aqui dentro é mais 3, aqui é menos 3. Multiplicação e divisão, a gente pode utilizar a regra de sinais, né? Mais com mais com menos é menos, menos com mais é menos e menos com menos é mais. Então, quando a gente tem iguais, né? Mais e menos com menos, sempre dá positivo. E quando é diferente, mais e menos, menos e mais, sempre dá negativo. Então, como é mais aqui e menos aqui, vai dar negativo. 3 vezes 3 vai dar 9.
9, então o resultado aqui vai dar 45. Vamos montar aí na calculadora, só para ver se está ok ou não. 54 menos 3 vezes... Vou abrir parênteses no lugar de colchetes, né? Agora eu vou abrir outro parênteses, né? Que é referente ao parênteses. 7 mais 6 dividido por 2. Fecho parênteses, menos... Abro parênteses, 4 vezes 3. Menos 5, fecho parênteses, fecho colchetes. Enter, 45. É isso mesmo. E agora vamos para a letra C, né? Tem algumas frações aqui. É bom que a gente até relembra aí algumas coisinhas aí de fração. Eu vou aproveitar o gancho para a gente relembrar aqui. Então agora a letra C. C, 2 menos, né? 1/3 vezes 3/4 menos 2 dividido por 1/5 e acabou, né? Então é isso aqui que ele quer saber. Vamos reescrever isso daqui. 2. Tá, antes de reescrever, vamos dar uma olhada. Tá, vamos reescrever sim. 2 menos 1/3 vezes 3/4. O que eu vou reescrever? Essa parte aqui, ó. 2 dividido por 1/5. Eu vou colocar 2. Vou colocar até em outra cor aqui. Dividido por 1/5. Beleza. Então, continuando. Como que vai ficar aqui? Então, nesse caso, o 2 continua aqui, né? 2 tal, né? A gente faz primeiro multiplicação, né? E multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Então, nesse caso aqui, o que a gente faz? A gente tem uma multiplicação de duas frações, né? Então, esse aqui é bem simples. Basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Multiplicou esse vezes esse e esse vezes esse. Você já chegou aí no resultado. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 4 dá 12. Então vai ficar 3 dividido por 12. Mas a gente pode observar também que se você tem 3 aqui multiplicando e 3 dividindo aqueles, anula o outro aí, né? Vai ser 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 vai ser 1. Então corta esse com esse. Então, vamos supor que você veio e dividiu em cima e embaixo por 3 aqui. Aqui fica 1 e aqui fica 1. Então fica 1 e 1. Você dividiu em cima e embaixo por 3. Daí, agora, vou colocar aqui um menos, né? Menos. Então você pode pensar o seguinte, ó. 1 vezes 1 em vermelhinho aqui vai dar o próprio 1. E 1 em vermelhinho embaixo do denominador. Vezes 4 dá 4. Então deu 1/4 aqui. E esse outro aqui, como que a gente vai fazer? A gente tem uma regrinha lá de divisões de fração, né? Então quando a gente tem uma fração dividido por outra, né? Você pega a de baixo, inverte e multiplica a fração de cima. Como que a gente vai fazer aqui? Do jeito que aqui tá um pouco estranho. Então vamos, isso daqui é uma fração? Não é, mas a gente pode forçar a ser. Como que a gente vai fazer? Então aqui vai ficar, vou colocar aqui ó, menos. Esse 2 eu vou forçar a ficar dividido por 1. 2 dividido por 1 é a mesma coisa que 2, então não alterou nada. Então vou deixar desse jeito aqui, dividido pelaquela parte de baixo que a gente já tinha, que é 1/5. 1/5. Então vou colocar o menos aqui, eu estou colocando um pouco mais na frente aqui. Continuando. Então o que a gente vai fazer? Agora eu tenho uma fração e tem outra fração. Basta eu pegar de baixo, eu inverto e multiplico de cima. Ou seja, se está 1 dividido por 5, vai ficar 5 dividido por 1. E multiplica essa daqui. Então vamos colocar aqui 2 menos 1/4. Menos, né? Que tem um menos aqui. Então eu vou colocar 2 dividido por 1
o de cima mantém, não altera nada. Só o de baixo, né? 1 dividido por 5. Então, multiplica aqui, vai ficar 5 dividido por 1. Só inverteu a fração de baixo. E agora a gente faz a multiplicação normal. 2 vezes 5, 10 e 1 vezes 1 dá 1. Então, 2 menos 1 quarto menos 2 vezes 5 dá 10. E 1 vezes 1 dá 1. Né? Então, aqui ficaria 10 dividido por 1, que é 10. Então, vou omitir aí. Beleza. Tá quase no jeito, né? Mas antes disso, vamos observar aqui, ó. 2 com menos 10 dá menos 8. Então, vamos colocar menos 1 quarto menos, né? Menos 8. Porque 2 com menos 10 dá menos 8. Agora aqui a gente vai fazer lá o MMC, né? O menor múltiplo comum. Aqui tá sendo... A gente não coloca, né? A gente omite, mas a gente sabe que está sendo dividido por 1. Então, o MMC entre 1 e 4 vai ser o maior número aí, né? Nesse caso, o 4, né? Depois a gente pega um outro exemplo e vê aí um diverso aí. Então, vai ficar como? O MMC entre 1 e 4 vai ser o próprio 4. Toda vez que tem o 1 e qualquer outro número, vai ser esse outro número. Então, o menor múltiplo comum, no caso, é o 4. Daí a gente pega aqui. 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então, de novo. 4 dividido por 4. Então, você pega esse MMC, divide pelo denominador do primeiro. Então, 4 dividido por 4 dá 1. E multiplica pelo de cima. Então, 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes menos 1 dá o próprio menos 1. Agora, 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes menos 8. 4 vezes menos 8 dá menos 32. Menos 32. E agora, menos 1 com menos 32 dá menos 33, né? Menos 33 dividido por 4. Vamos parar por aqui, né? E a gente vê qual o resultado que vai dar ali, né? Então, eu vou colocar Shift... Deixa eu pegar só uma coisa. 33 dividido por 4, 8,25. Tá, eu não fiz a conta aqui, mas vamos fazer, vai melhor. Que daí a gente coloca na calculadora para ver se dá isso. Não precisa, tá? Mas vamos fazer isso só para ver se dá esse valor mesmo. Então vamos pegar aqui, ó, 33,4. Eu não posso esquecer do negativo depois, né? Que eu tô só colocando um número ali positivo. O 3 não dá para ser dividido, mas o 33 dá. Então, aqui na tabuada aqui do 4, né? 8 vezes 4 dá 32. Então eu coloco 8, tem um resto 1, né? Porque 32 com mais 1 dá o 33. Daí agora a gente vai fazer aquele mesmo esquema. Coloco... Eu poderia parar aqui, mas como eu quero continuar, eu coloco aqui, virou 10, coloquei um 0, coloco uma vírgula aqui. Agora 10 dividido por 4 dá 2. 2, né? Então 2 vezes 4 dá 8. Para chegar no 10 falta 2. Coloca outro 0 junto aqui. 20 dividido por 4 dá 5. E tem um resto de 0. Então, esse resultado deu menos 33,4 ou menos 8,25. Vamos ver se na calculadora vai chegar nesse mesmo resultado. Deveria, né? 2 menos 1 terço vezes... Eu vou colocar do jeito que está ali mesmo, né? Posso colocar até um parênteses aqui, acho que fica até mais organizado, mas não precisa. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, 1 dividido por 3, e quando eu coloco vezes, né, isso gera um pouco também de confusão na calculadora aqui. Eu coloco 1 terço vezes 3 quartos.
Daí muitas vezes a gente acha que aquele 3 ali de baixo está multiplicando, né, com outro 3 ali, mas eles não estão. Estaria se tivesse colocado um parênteses aqui. Se tivesse colocado um parênteses aqui e aqui, daí sim, ele está multiplicando os denominadores, mas não é o caso. Mas podemos fazer o seguinte, para ficar mais organizado, 2 vezes, não, é 2 menos, vou abrir parênteses, aqui ó, 1/3, vezes, vou abrir o parênteses para outra fração também, 3/4, fecha parênteses, menos 2 dividido por 1/5. Estou fazendo assim para ficar mais organizado. Menos 8,25. Então é isso mesmo. Então a gente pode fazer e dar. Vamos fazer direto, né? Sem os parênteses aqui. Eu vou colocar 2 menos 1/3 vezes 3/4 menos 2. Opa. 3/4, né? Menos 2 dividido por 1/5. Deixa eu só ver aqui se não vai dar chabu nessa parte aqui no final. 2 dividido por 1/5. O 2 está sendo dividido pelo 1. Deixa eu ver aqui se desse jeito não vai dar problema. Talvez dê. Vamos ver aqui. Ó, já deu um resultado diferente. Por causa desse 1/5 aqui no final. Então vamos pegar aqui na... Ó, ele mesmo colocou os parênteses aqui, ó. Aliás... Ah, não. Esse é o passado aqui. Tá, deixa eu colocar aqui de novo. Então vou colocar 2 menos 1/3 vezes 3/4 menos 2 dividido. Então eu vou colocar, nesse caso, o 2 é dividido por 1/5. Então eu estou colocando parênteses ali no 1/5. Porque se eu não colocasse, ele entende que o 2 é dividido por 1 só, né? Depois o resultado dividido por 5. Agora sim, menos 8,25. Mas eu acho sempre melhor colocar ali os parênteses ali. Facilita, né? Nas frações ali. Para não ter erro mesmo. Bom, então aqui é basicamente isso. Vamos ver. Vamos fazer mais alguns exemplos para ficar mais claro ainda, né? Até a questão do MMC acaba. A gente vai ver isso depois, mas já força aqui relembrar. Então, letra D. Ver aqui. Então, eu vou colocar, por enquanto, com frações, né? Só para a gente relembrar aqui, por exemplo, 3/4 dividido por 2/3. Nem vou colocar ali o parênteses. Então, como que fica aqui? Fica 3/4. A fração de cima continua, né? Mantém. E o de baixo eu inverto e multiplico. Então, se era 2/3, agora 3 dividido por 2. Então, aqui 3 vezes 3 dá 9. E 4 vezes 2 dá 8. 9/8. Vamos fazendo aqui mais. 3 dividido por 4 de novo. Dividido por 5. É aqui que gera então a confusão, né? Vou colocar até uma barrinha maior aqui. O 3/4 dividido por 5. Então, como que vai ficar? 3/4. Daí aqui, a gente, se não tem, a gente força a ter. Colocou um 1 ali. 5 dividido por 1, daí então fica 1 dividido por 5. Só inverter. 3 vezes 1, 3. E 4 vezes 5, 20. 3/20, né? Então aqui também poderia fazer desse jeito. Vamos pegar aqui mais alguns, né? A gente vai inventando aí. Agora vamos colocar então, tá misturado aí, mas vamos colocar só pra gente lembrar lá do MMC novamente. 1 dividido por 2 mais 2 dividido por 3 mais 3 dividido por 4. Então, como eles não têm o denominador comum, né? Os denominadores não são comuns, a gente não pode somar diretamente, né? Não pode somar esse com esse direto, porque os
denominadores aqui tem que ser iguais. Então, qual que é o MMC, né? Então, bom, a gente já acaba relembrando isso daqui. O MMC de 2, 3 e 4. O que é MMC? O menor múltiplo comum, né? Então, qual que é o menor número que é comum para os 3 aí? Se a gente fosse pensar, o 4 é comum, o 4 é comum para o 2, né? Porque ele tá lá, mas não é para o 3. Vamos pensar o 6. O 6 é comum tanto para o 2 quanto para o 3, mas não é para o 4, né? Vamos pensar o 8. O 8 é comum, porque ele é múltiplo, né? No caso do 2, né? E também do 4, mas não é do 3. Então a gente tem que fazer alguma conta aqui para ver qual que é o menor. Então, como que ficaria, né? A gente faz uma decomposição. Então, vou colocar aqui 2, 3, 4 e a gente vai dividindo lá por fatores primos. A gente vai ver isso depois, mas já vamos adiantar algumas coisinhas aqui. Então, primeiro a gente divide por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 3 não dá para ser dividido por 2, continua 3. 4 dividido por 2 dá 2. Dá para continuar dividindo por 2? Dá. Então, 1, como ele já está 1, você só copia aqui. 3 não dá para ser dividido por 2 e o 2 dividido por 2 dá 1. Agora o que sobrou é o 3 ali, né? Então você divide por 3. 1 você copia, 3 dividido por 3 dá 1. E aqui esse 1 você só copia. Agora você faz a multiplicação. Fazendo a multiplicação de quem? Desses números aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Fica 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3. Então vai dar 4 vezes 3, 12. Então 12 é o menor múltiplo comum. É o MMC desses três aqui. Então a gente vai dividir todo mundo por 12. Agora a gente faz 12 dividido por... Quer ver? Eu até vou só sacanear aqui. Eu vou mudar aqui um sinal aqui. Então aqui era... Vou colocar menos 3 quartos. Só para mudar um pouco aqui. Então 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. 6. Daí tem um mais aqui, né? Mais 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. Eu estou fazendo aqui direto. Agora é menos, né? Menos 12. 12 dividido por 4 dá 3. 3 já está o menos aqui, né? Então 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Nesse caso daí é menos 9, né? Porque tem um menos ali. Pronto. Agora vai dar quanto aqui, né? Fazendo as 6 com mais 8 dá 14. 14 com menos 9 dá 3. Vamos colocar assim, ó. 14 menos 9. Não dá 3 não. Falei besteira ali. 14 menos 9, né? Então em cima vai dar quanto? Vai dar 5. 14 menos 9 dá 5. E aqui dá 12. E a gente pode parar por aqui, né? Não tem necessidade de continuar. Vamos colocar aqui na calculadora, né? Se fosse fazer aqui, então 5 dividido por 12, 0,4166666. Ou seja, é uma dízima periódica composta, né? O 0,41 não repete e depois repete sempre o 6. Daria aqui um número bem chatinho aí para ver. Agora vamos colocar na calculadora, ó. Meio mais. Então assim, ó, quando eu coloco meio mais, então esse mais ele não está somando o 2, ele está somando o meio inteiro. Então para não ter erro de novo, não, ó, vamos colocar meio mais, abre parênteses, 2 terços, fecha parênteses, menos 3 quartos, fecha parênteses, 0,416666. Então ele está dando esse resultado aqui. Se apertar o Shift Setup, agora não sei qual que era a opção que estava, padrão.
Não sei se é a opção 1. Padrão, vou colocar não aqui. Só para ver. Meio. Aliás, já vou colocar aqui. Vamos fazer um teste aqui. Meio menos, sei lá, 3 quartos. Tá, então é isso mesmo. Então, meio mais 2 terços menos 3 quartos. 5 dividido por 12, né? 5 dozeavos. Então é isso mesmo. Então quando eu coloco o Shift Setup, se eu deixo no padrão aqui, que esse Math aí ou aqui, ele deixa o resultado na forma de fração. Se eu coloco a opção 2, ele coloca em Line I/O, ele coloca em decimal. Muitas vezes também você tem que apertar o 8, né? Esse enorme 8, depois a opção 2, né? Não sei exatamente porquê, tem que ver no manual aí porquê. Para poder chegar nesses resultados aí com mais casas decimais aí, provavelmente. Tá, então aqui é outro exemplo, né? Com números aqui, no caso, decimais, né? Decimais não, frações aqui. Então aqui a gente deu uma relembrada nessa parte aqui e aqui tem mais alguns outros números. Depois eu coloco algumas expressões, quando a gente chegar lá em MMC, né? Eu coloco com letras, né? X, Y, tal, que lá também gera um pouco de confusão, né? Então a ideia aqui é para a gente mais relembrar. Beleza? Então a gente finaliza aqui e a gente continua o próximo aula aí. Até mais.